da Escola Sabatina dos Primários. Como vão vocês? Sabia que teve uma das nossas alunas que fez aniversário semana passada? Sabe quem foi? Foi a Gabriela, Gabi. A gente tem que contar um parabéns para ela, hein? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Gabi! Gabi recebeu um abração da tia Eliana, tá? Então, crianças, vamos à nossa historinha de hoje. Crianças, vocês têm habilidade? Vocês sabem o que é habilidade? Habilidade é quando a gente sabe fazer uma coisa muito bem, a gente consegue fazer uma coisa muito bem. Por exemplo, falando na Gabi, a Gabi gosta de cantar, a Gabi tem uma habilidade para cantar. Outras pessoas têm habilidade para ensinar, outras têm habilidade para gerenciar, para organizar, outras têm várias diversas habilidades para ser pastor, pregar, para profetizar, para cozinhar, para costurar, crianças. Cada um tem uma habilidade, e às vezes uma pessoa pode ter mais de uma habilidade. E sabe o que a tia queria que vocês fizessem? Uma listinha, uma lista assim de habilidades, né? De dons que a pessoa pode ter, né? Então, ou que ela pode desenvolver também, porque ela pode conseguir desenvolver uma habilidade que ela ainda não tem, né? Que todo mundo pode, Deus deu capacidade. Então, assim, escreve uma lista pra tia com várias habilidades. Aí você lembrar de uma pessoa que sabe fazer aquilo bem, você coloca o nome da pessoa do lado. Pede pra mamãe e papai te ajudar, tá bom? E outra habilidade que você mesma tenha, né? Sabe que a nossa história de hoje, ela fala, a mensagem da semana diz assim: Deus nos dá habilidade para servi-lo. Sabia que Deus dá habilidade para a tia Eliana também? Tia Eliana não sabia contar história. E aí Deus deu habilidade para a tia Eliana contar história para vocês, para poder espalhar a mensagem de Deus para outras pessoas. Então, toda vez que a tia Eliana vai contar história, a tia Eliana não sabe contar história, ela fica insegura. Mas Jesus ajuda, o Espírito Santo capacita, Deus nos capacita para fazer o seu trabalho, tá, crianças? Temos que fazer. Ah, nós também temos que fazer a nossa parte, crianças, porque Deus, ele dá a capacidade pra gente, mas a gente tem que se esforçar e tem que desenvolver a capacidade. Estudar, fazer os cursos, sabe? Olha só, o verso para memorizar dessa semana diz assim: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Ele está em Atos 2,17, porque o Espírito Santo é Deus e ele nos dá poder e capacidade, ele nos dá dons para servir, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para servir na igreja, para servir um irmão, servir o outro. Sabia, crianças? Então, agora a tia vai contar a história dessa semana. O que aconteceu? Olha, vocês lembram que os discípulos estavam em Jerusalém depois que Jesus morreu? Eles obedeceram à voz de Jesus, né? E eles se reuniam lá num local, num aposento chamado cenáculo, uma sala, né? E eles ficavam lá adorando, orando a Deus, lembrando das palavras que Jesus tinha falado para eles, lendo a palavra de Deus, interpretando as escrituras e orando muito, sabe? Orando o Pai Nosso, que Jesus ensinou eles a orarem, oração do Pai Nosso. Aí, sabe o que aconteceu? Tinha uma festa que acontecia sempre, num período determinado lá em Jerusalém, que chamava-se a festa do Pentecostes. Então, os judeus que moravam fora de Jerusalém e até mesmo fora de Israel, né, do país, que moravam, por exemplo, no Egito, na Síria, em outros lugares, sabe?
eles vinham, todos os homens vinham para essa festa, eles tinham que se apresentar perante Deus nessa festa. Então, a Jerusalém estava assim de pessoas, sabe? Aí tinha pessoas de tudo que é lugar do mundo, porque eram judeus que estavam morando fora do seu país. E aí eles vieram para a festa para se apresentar para o Senhor. Aí então cada um falava uma língua, um que morava no Egito falava a língua de lá, e o outro que morava na Síria falava sírio, e o outro falava em outra língua. Então cada um falava na sua língua do país que ele veio. Então a cidade estava assim um tumulto, as pessoas andando para lá e para cá, uma barulhada, e tropeçavam nos outros, era criança, bebê chorando, e jumento zoando, zunindo, sei lá como é que é o nome, zurrando, eu tinha esquecido. Então, e aí aquela bagunça, as estradas tudo empoeirente, as pessoas andando lá, fazendo barulho. Aí, de repente, sabe, as pessoas estavam na cidade, nesse tumulto aí, e os discípulos, os crentes, as pessoas que creram em Jesus, estavam dentro do cenáculo, orando, louvando a Deus. Aí as pessoas estavam passando perto do cenáculo assim, e de repente elas ouviram um barulho. Crianças, um barulho muito forte. Era um vento impetuoso, sabe, crianças? Parecia até mais do que um vento, parecia um furacão, mas não era um furacão. Um barulho que assustou as pessoas do lado de fora, as pessoas ficaram... Vocês ouviram o que eu ouvi? Aí, o que será que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo ali? Que barulho é esse? E aí a multidão ficou toda querendo saber, querendo ver o que tinha acontecido lá dentro do cenáculo. Aí, de repente, as pessoas lá de fora começaram a ouvir. Aí ouvi, cada um que tinha vindo do seu país, ouviu uma voz falando na língua dele. Aí ele falou assim, nossa, mas eu sou sírio, né? Eu sou judeu, mas nasci na Síria, porque meu pai foi para lá. E eu tô escutando alguém lá falar lá dentro daquele lugar falando em sírio. Aí o outro, não, tô ouvindo lá falar no meu idioma do Egito. O outro no outro idioma. Aí, crianças, eles falam, o que será que é isso? Aí alguém falou assim, gente, vocês não estão vendo que deve ter gente bêbada ali? Ali eles estão bêbados de cair, bêbado e bêbado. Aí eles falaram assim, isso daí só pode ser coisa de bebida. Aí, crianças, de repente, sabe, Pedro saiu lá do cenáculo, os outros discípulos saíram com ele. Aí Pedro fez assim, né, para pregar e começou a falar em voz alta para as pessoas ouvirem ele, sabe, crianças? Aí ele falou assim, por favor, me ouçam, cidadãos judeus, pessoas de outros países, me ouçam. Eu quero explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão achando. Não é isso que está acontecendo. É o Espírito Santo de Deus que desceu sobre elas e deu dom para elas falarem em outro idioma, outra língua. Crianças, vocês conhecem pessoas que falam em outra língua? Falar em outra língua, por exemplo, inglês, francês, espanhol, alemão, é uma habilidade, crianças, é uma coisa muito boa. Ajuda porque a pessoa pode se comunicar com outra pessoa de outro país. Porque você já imaginou se vocês vão na igreja e aí o pastor que tá lá tá falando em japonês. Aí vocês vão... Ele tá falando sobre Jesus, mas vocês não vão entender nada que o pastor tá falando, né? Aí vocês vão até querer ir embora, não querer mais assistir o culto. É muito ruim a gente não conseguir entender o que a outra pessoa está falando. Às vezes é uma coisa tão linda que a pessoa está falando e a gente não consegue entender. Então, falar uma língua diferente, por exemplo, francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, é uma habilidade. E nesse caso,
sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, enquanto eles estavam orando, como Jesus tinha prometido, veio sobre eles, e como forma de língua de fogo, e capacitou os discípulos para poder pregar o Evangelho. Pedro estava falando lá, né? Aí ele começou a falar sobre Jesus. Ele falou que Jesus veio do céu, que Jesus veio, que Jesus é Deus, que Jesus morreu para os perdoar os pecados deles, que os pecados deles agora podiam ser perdoados, e que Jesus está vivo, ressuscitou e está lá no céu, e que ele um dia vai voltar para buscar as pessoas que acreditaram nele. E ele pregou essas mensagens maravilhosas, essa esperança maravilhosa que a gente tem para aquelas pessoas. Você vê como é que Jesus sabia o que estava falando? Jesus falou para eles não saírem de Jerusalém, porque Jesus sabia, crianças, que lá em Jerusalém ia estar cheio de gente, ia ter uma festa com muita gente. E aí eles iam poder falar para as pessoas. Só que como que eles iam falar se as pessoas não entendiam a língua deles? Mas o Espírito Santo veio nesse vento em forma de línguas de fogo, crianças, em cima das cabeças dos discípulos, dos crentes, e eles começaram a falar em outra língua, não fizeram curso nem nada. O Espírito Santo deu essa habilidade para eles servirem a Deus, capacitou eles. E Pedro, sabe? Pedro começou a falar e ele tá falando a língua dele. E todos, cada um que estava lá tinha uma língua diferente e todo mundo entendeu o que o Pedro falou. Crianças, vocês acham que Deus, assim, entende, por exemplo, quando fala em japonês, em italiano, em espanhol, em português, em alemão? Sabe, crianças, Deus entende, Deus não fica confuso igual a gente, não. Deus entende todas as línguas. Então, assim como Deus entende todas as línguas, Deus capacitou a Pedro com o Espírito Santo para ele poder falar e as pessoas em cada língua deles entenderem na sua língua o que Pedro estava falando na língua dele. Entendeu, crianças? Então, crianças, que coisa maravilhosa! Deus dá capacidade para a gente poder trabalhar para Ele, para fazer a vontade dEle, para trabalhar para o reino de Deus e para ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Que maravilha! E sabe, crianças, quantas pessoas resolveram seguir a Jesus e se batizaram depois daquele sermão de Pedro? 3.000 pessoas. Olha como que o Espírito Santo capacita. Se a gente quiser fazer o trabalho sozinho, de Deus, a gente não consegue, a gente não é capacitado. Mas se a gente orar, adorar a Deus, louvar, se reunir, orar juntos, então Deus derrama o Espírito Santo. E aí a gente tem poder, porque o Espírito Santo é Deus. E aí o Pai do céu, né? O Deus Pai manda o Espírito Santo, Deus Espírito Santo descer sobre nós. E a gente pode fazer muitas coisas. E aí, mesmo que a gente não saiba fazer, o Espírito Santo vai ensinando, vai ajudando, vai orientando. E olha o resultado. 3.000 pessoas se batizaram, se entregaram a Jesus, conheceram Jesus e foram salvos. Que bacana, né, crianças? Então, vamos sentar um pouquinho, crianças, para a gente conversar a respeito desse assunto, da nossa lição, argumentar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu? Vamos? Vamos sentar aqui no sofá da tia Eliana? Tia Eliana vai fazer umas perguntas. Antes disso, a tia vai mostrar, olha só, línguas de fogo que apareceram na cabeça dos discípulos. Olha aqui também, olha, o Espírito Santo apareceu sob forma de língua de fogo na cabeça dos crentes que estavam reunidos em oração, viu? Capacitou eles para fazer o trabalho. Crianças, primeiro nós vamos repetir o verso para memorizar. O verso para memorizar está em Atos 2:17. Deixa eu te achar aqui.
Diz assim: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vamos repetir, tio Fábio? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Crianças, repitam em casa: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Atos 2:17. E a mensagem da semana diz assim: Deus nos dá habilidade para servi-lo. Repete, tio Fábio. Deus nos dá habilidades para servi-lo. Deus nos dá habilidades para servi-lo. Muito Deus bem. nos dá habilidades para servi-lo. Isso. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a lição. Como vocês acham que vocês se sentiriam se vocês estivessem no meio daquela multidão das pessoas estrangeiras, né, que vieram para Jerusalém para a festa do Pentecostes, e aí vocês ouvissem aquele barulho muito forte, crianças, um vento, um vendaval, um furacão, um barulho estrondoso? O que vocês se sentiam? Eu senti, desculpe. Eu acho que vocês iam ficar com um pouco de medo, confusos, né? O que será que está acontecendo? Está acabando o mundo? O que houve? Crianças, isso assustou as pessoas um pouco, viu? Que milagre Deus aconteceu que milagre aconteceu quando Deus enviou o Espírito Santo, crianças? O que aconteceu, tio Fábio? Os discípulos começaram a falar em línguas estrangeiras, né? Em outros idiomas. Eles começaram a ter capacidade, sem ter estudado, para falar em outros idiomas, porque o Espírito Santo queria pregar o evangelho para todas aquelas pessoas, e as pessoas eram de outra língua, não entendiam, falavam outro idioma e não entendiam o que eles estavam falando. Então, Deus, o Espírito Santo, desceu em forma de línguas de fogo sobre eles, capacitando eles para falar em outro idioma. Esse foi um milagre espantoso, porque todo mundo ficou achando até que eles estavam bêbados, porque nunca tinham visto cada um falar numa língua diferente ali. Quando as pessoas ouviram, né, Pedro falando, elas ouviram ele na língua delas, e ele estava falando na língua que ele sabia falar, na língua que era dele, própria dele. Já pensou, crianças, que milagre lindo? Eles puderam ouvir a história de Jesus na sua própria língua de nascimento. Esse milagre que aconteceu é chamado de dom de línguas, porque eles aprenderam uma língua estrangeira sem ter estudado. Foi um dom de Deus para aquele momento, para poder pregar o evangelho. Todos ouviram e compreenderam o que estava sendo falado na sua própria língua original. Deus concedeu a Pedro um modo de alcançar as pessoas de muitos países, pregando o evangelho para aquelas pessoas. Deus também nos dá habilidade para servi-lo, sabia, crianças? Hoje, Deus também nos capacita, dá outros dons, vários dons que a gente pode ter, várias habilidades. Por exemplo, né? Uma pessoa que sabe cozinhar, ela pode ir para um acampamento dos desbravadores ou dos aventureiros e fazer comida gostosa para o pessoal comer. Também pode dar curso de culinária na igreja. Assim, a pessoa que sabe limpar a igreja, ela pode limpar a igreja, e aí a igreja fica limpinha e cheirosa, é um dom. Tem pessoas que sabem receber bem, ficam na porta recebendo, sorrindo para as pessoas, também é um dom, é um serviço que a pessoa presta, uma capacidade que Deus dá para ela servir a Deus. Vamos dizer de novo a mensagem de hoje? Deus nos dá habilidade para servi-lo. Deus nos dá habilidades para servi-lo. Isso mesmo. Vamos continuar mais um pouquinho, tá, crianças? Crianças, como que a gente pode usar nossas habilidades para servir a Deus? O que vocês acham?
Olha para aquela lista que vocês vão fazer e vão ver lá que tipo de habilidade cada um da família de vocês tem, ou mesmo vocês, um amiguinho tem. Aí vocês pensam assim, ó, essa pessoa, ela é boa nisso. O Espírito Santo deu esse dom para ela. Então ela pode fazer isso na igreja. Ou ela pode pregar o evangelho, ela pode visitar uma pessoa doente, ela pode orar, ela tem muita fé, também é um dom. Ela sabe ensinar, ela sabe pregar, ou ela recebeu o dom de profecia, como a irmã White recebeu, que Deus revela as coisas para a pessoa que vai acontecer, e a pessoa vai e conta para outros ou escreve dizendo as mensagens de Deus, como os escritores da Bíblia, né, que foram inspirados e receberam o dom de profecia. Quando Deus pede para a gente fazer algo, ou um trabalho, Ele sempre nos dá habilidade para o trabalho que a gente precisa fazer. Às vezes, vocês podem ser convidados na igreja, né, ser eleitos para poder fazer alguma coisa, algum trabalhinho. Aí vocês vão falar assim, mas eu não sei fazer, mas você pode ter certeza, se Deus está chamando você, Ele vai te ajudar, basta você ter a vontade de servi-lo, pedir, orar, que Ele vai te capacitar, tá? Ele sempre nos dá habilidade para o trabalho, justamente como deu a Pedro e aos discípulos quando eles precisaram. Vamos dizer junto a mensagem de hoje, Deus nos dá habilidade para servi-lo. Deus nos dá habilidades para servi-lo. Isso, muito bem. Usando nossas habilidades. Então, crianças, vamos ver direitinho quais são as habilidades de vocês, o que vocês gostam de fazer. E aí vocês vão ser voluntários para trabalhar para Jesus, não vão? Na igreja, podem ajudar a recolher uma oferta, podem ajudar na recepção, podem ajudar quando tiver evento de culinária, ajudar na cozinha, cortar as coisas para quem estiver cozinhando, pode ajudar a tia Eliana na escola sabatina, pode cantar, pode recitar uma poesia para Jesus. Vamos ver quais as habilidades de vocês, quem sabe tocar piano, quem sabe tocar algum instrumento, tudo isso pode ser usado para servir a Deus, tá? Pensem, crianças, em maneiras de usar as habilidades em um projeto e serviço para ajudar a igreja ou ajudar outras pessoas. Façam um planejamento, o que vocês acham que dá para vocês fazerem, tá? Pedir, depois vocês pedem ajuda de alguém da igreja, ou do papai, ou da mamãe, ou da tia Eliana, para a gente poder ver como vocês podem trabalhar para Jesus. É muito gostoso trabalhar para Jesus, sabia? Eu gosto. É muito recompensador, porque a gente vê as pessoas se aproximarem de Jesus, pessoas que nem, às vezes, não conheciam a palavra de Deus aí, ou estão precisando de uma palavra de conforto. É muito gostoso trabalhar para Jesus, viu, crianças? O que vocês pensam sobre usar as habilidades de vocês para servir a Deus? Eu acho que é uma ótima ideia, sabia? Quando a gente faz alguma coisa para Deus, Deus abençoa muita gente e a gente fica muito feliz. O que acontece quando nós deixamos de usar nossas habilidades para Jesus? Olha, se Jesus nos deu a habilidade, foi Ele que nos deu. Sem Ele a gente não consegue fazer nada. E se a gente não usar, a gente está escondendo o nosso talento. E um dia Jesus vai perguntar, mas cadê aquele talento que eu te dei? Você não usou por quê? Por que você não serviu a Deus? Aí já pensou, criança, Jesus perguntando isso pra gente? A gente tem que usar os talentos da gente, não pode enterrar o talento, viu? Vocês creem que Deus estará conosco quando a gente usar as nossas habilidades para fazermos falarmos aos outros sobre Deus? Vou perguntar de novo. Vocês creem que Deus estará conosco ao usarmos nossas habilidades para falarmos aos outros sobre Ele?
Ah, sim, Deus prometeu, Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até o final do século. E ainda mais, se a gente estiver fazendo o trabalho dele, ele vai estar conosco, ele vai nos ajudar, vai mandar os anjos para nos ajudar. E vai ser uma coisa muito legal. Ah, sabia quem é essa? Essa é a Lola, a nova cachorrinha da tia Eliana. Ela é uma filhotinha de Xoxô, ela era bonitinha, né? Até a Lola tem habilidades. Deus dá habilidade para os animaizinhos também. Vamos continuar aqui. Na verdade, acho que nós já esgotamos o tema hoje, crianças. A gente só vai repetir mais uma vez a mensagem da semana. Deus nos dá habilidade para servi-los. Vamos lá? Deus nos dá habilidades para servi-lo. Ah, servir a Deus é um grande privilégio, sabe? Porque Deus não precisa da gente, mas Ele gosta que a gente ajude as outras pessoas, sabia? É plano dele que nós ajudemos uns aos outros e isso nos traz muita alegria. Servir a Deus é um grande privilégio, crianças. Pensem nas maneiras que vocês podem trabalhar para Jesus, tá bom, crianças? Vocês vão ver como é gostoso, é uma alegria muito grande servir a Jesus. E o verso para decorar, vamos repetir também. Vamos, crianças? Vamos repetir nosso verso. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Atos 2:17. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Repete. Sobre todos os povos. Atos 2:17. Atos O que 2:17. significa isso, crianças? Que Deus vai mandar o Espírito Santo sobre todas as pessoas que quiserem recebê-lo, orarem e pedirem. E essas pessoas serão capazes de trabalhar na obra de Deus e ajudar outras pessoas a conhecer a Deus. As nossas ofertas também ajudam, sabia, crianças? Porque nossas ofertas pagam a comida, a roupa do missionário que vai lá em lugar longe falar para as pessoas que não conhecem Jesus sobre Jesus, para que aquelas pessoas também possam ser salvas, tá bom, crianças? Então, vamos orar, crianças? Papai do céu, muito obrigada pela escola sabatina de hoje. Foi muito gostoso estarmos juntos, mesmo que fosse online, mesmo que seja online. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor aceite a nossa vida para seu serviço, Senhor, e que o Senhor nos dê a alegria de servir e a honra de servir ao teu nome. Derrama sobre nós o teu Espírito, perdoa os nossos pecados e que o teu Espírito nos dê cada vez mais capacidades e que nós possamos usá-las para o teu serviço e ajudar-nos uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Até o próximo sábado!